Olá, meus queridos alunos, aqui é a Promi. E na aula de hoje iremos aprender sobre a classificação dos quadriláteros. Meus objetivos para esta aula são te ajudar a compreender o que é um quadrilátero, a regra do paralelismo, classificação dos principais quadriláteros, a relação entre eles e, no final, um exercício de classificação. O que é um quadrilátero? Um quadrilátero é um polígono que possui quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos. Além disso, seus lados são segmentos de reta e a figura é fechada. Uma curiosidade importante é que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é igual a 360. Para classificar quadriláteros e triângulos, é importante que você assista dois vídeos anteriores, o primeiro explicando sobre polígonos e o segundo sobre ângulos. Agora eu vou explicar a regra sobre paralelismo. Aqui eu dei dois exemplos de dois lados do quadrado que são paralelos, o de cima e o de baixo. E agora, ó, esse lado e esse lado. Ambos também são paralelos. Aqui não. Aqui não é um exemplo de lados paralelos, porque eles se cruzam. Aqui tem um cruzamento, né, um formato de cruz. Neste caso, nós chamamos de lados perpendiculares. Perpendiculares, ok? Agora que você entendeu sobre lados paralelos, vou puxar o gancho e começar a explicação da classificação dos quadriláteros, falando sobre o paralelogramo. O paralelogramo tem dois lados opostos paralelos. Vou pegar o exemplo desse. Esse e esse, o de cima e o de baixo também. Lados opostos iguais, então, esse lado é igual a esse, tem a mesma medida, o lado de cima tem a mesma medida do de baixo, então são iguais, e os ângulos opostos também têm a mesma medida. Então, esse lado tem o mesmo tamanho desse, a mesma medida e a mesma medida dessa. E, pessoal, não, o retângulo e o quadrado, eles não estão aí por engano. O retângulo, ele é um paralelogramo, porque esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. A mesma coisa o quadrado. Esse lado do quadrado é paralelo a esse. E também esse lado do quadrado é paralelo a esse. Mas, geralmente, quando pergunta-se qual é um paralelogramo, qual figura é, geralmente essa daqui. Essa aqui são as mais clássicas. Mas não significa que o retângulo e o quadrado também não sejam paralelogramo. Retângulo tem quatro lados opostos iguais, quatro ângulos retos e dois pares de lados paralelos. Então, os lados opostos são iguais, esse é o oposto desse e esse é o oposto desse. Quatro ângulos retos, como vocês podem perceber aqui, e os lados paralelos, que é esse, que é paralelo desse, e também esse, que é paralelo desse. Todo retângulo é um paralelogramo, pois possui lados paralelos. Losango, quatro lados iguais. Vou pegar aqui a canetinha, né, para explicar. Então, esse lado é igual a esse é igual a esse. Os ângulos, eles não precisam ter um ângulo reto, o ângulo reto seria esse ângulo aqui, esse aqui é um ângulo agudo, e ele tem dois pares de lados paralelos, então esse é paralelo desse. Vou trocar a cor aqui. E esse é paralelo desse. Todo losango também é um paralelogramo. Trapézio. O trapézio, ele possui um par de lados paralelos. Então, para ser trapézio, apenas um lado é paralelo, ele tem os quatro lados, né, os quatro ângulos e os quatro vértices. Mas apenas um lado é paralelo. Então, nesse caso, o lado de cima é paralelo do lado de baixo, mas esse lado não é paralelo desse. Se eu imaginar que essa linha vai subindo, vai chegar um ponto que elas vão se tornar perpendiculares, elas vão se cruzar. Aqui, o lado também de cima é paralelo de baixo. Essa linha, se eu seguir ela, ela vai se cruzar com essa. E aí vai se tornar concorrente, que é um outro tipo de linhas. Se vocês quiserem, eu posso depois gravar um vídeo explicando sobre a classificação das linhas. Quadrado. Deixei por último, mas não menos importante, o quadrado ele tem quatro lados iguais, quatro ângulos de 90 graus e dois pares de lados paralelos. E o quadrado, ele é muito legal, porque o quadrado ele é um retângulo, porque para ser retângulo tem que ter lados retos, e ele tem lados com ângulos retos, certo? Então, o quadrado ele é um retângulo, porque possui quatro ângulos retos de 90 graus. O quadrado, ele também é um losango. Ele pode ser, né, um losango. Se eu virar ele, né, igual eu fiz nessa figura aqui, essa figura e essa figura são as mesmas. Eu só girei e aí eu tornei essa figura um losango. Quadrado, um losango. E o quadrado, ele também é paralelogramo. Por quê mesmo, pessoal? Porque os lados são paralelos. Opa! Porque os lados são paralelos. Então, o lado de cima é paralelo do de baixo e o lado direito é paralelo do lado esquerdo. Então, ele é um retângulo, ele pode ser um losango e ele é um losango, né? E ele
também é paralelogramo. Quadrilátero irregular, essa não tem 4 lados, mas ela não pertence aos principais grupos de quadriláteros, pois não apresenta as características necessárias, como lados paralelos, igual esse daqui. Ele não tem lados paralelos. Aqui mesmo, esse lado já vai cruzar com este lado. Mas ele tem os 4 vértices, certo? E, às vezes, ele também não tem ângulos retos, né? Então, aqui, por exemplo, tem um ângulo maior que 90 graus, tem um ângulo obtuso, certo? Mas ele ainda assim é um quadrilátero, por quê? Ele tem 4 vértices, 4 pontinhas, né? E para encerrar, um resumo da relação entre os quadriláteros. Paralelogramo. Ele pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, pode ser um losango e tem aquela forma clássica. O retângulo, ele tem os lados retos e por conta disso, o quadrado, ele é um retângulo, certo? Apenas o quadrado é um retângulo. O retângulo não é um quadrado, certo? Porque o retângulo, ele tem lados diferentes. E para ser quadrado, todos os lados precisam ser exatamente iguais, com as mesmas medidas. O quadrado, ele também pode ser um losango. E o losango tem as suas características próprias, certo? Que nós vimos anteriormente. O trapézio também tem suas características próprias, ou seja, apenas um lado paralelo. E quadrilátero regular são aquelas figuras que têm 4 vértices, né, 4 pontas, mas não segue a característica do trapézio, nem do losango, nem dos retângulos, do quadrado. E aqui é o momento de fazer a classificação. Vamos treinar. Essa figura é um paralelogramo. Se você disse paralelogramo, você está correto. Essa figura é um losango. Se você disse losango, está certo. Essa figura é um trapézio. Essa figura é um quadrilátero irregular. Essa figura é um retângulo. E essa figura é o nosso famoso quadrado. Até o próximo vídeo. A próxima aula nós iremos falar sobre a classificação dos triângulos. Um abraço e até o próximo vídeo.